do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 17. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 3, verso de número 17. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu gostaria de externar a minha gratidão a Deus por uma rica oportunidade, mais uma que Ele me concede, de estar assumindo a tribuna santa do Senhor e ministrando a bendita e inerrante palavra do Senhor para a minha e para a tua vida. Louva a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Luciano, missionária Natasha, pastor Ageu, missionária Chayene. Deus seja louvado pela vida dos nossos líderes espirituais, que a cada dia têm depositado confiança em nossos ministérios. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. Louva a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, da minha família, da minha casa. Não posso deixar de louvar ao Senhor em todas as oportunidades que Ele me conceder. Sempre serei grato. Aleluia. Diz o texto sagrado: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você pode sentar glorificando ao Senhor. Confesso aos irmãos que ontem eu estava no evangelismo, já com um corpo bastante fraco, mas fui. Até mandei mensagem pro pastor: vou ter que correr atrás de um remédio aqui, que é para ver se eu dou conta de ir. Aí o pastor Luciano mandou mensagem ontem perguntando se eu podia pregar hoje, e eu já sem conseguir segurar de pé. Hoje eu passei o dia todo de cama, mas foi só todo prostrado em cima da cama, com o corpo doendo. Mas para a glória de Deus, até o último minuto eu ainda estava ali: meu Deus, eu não vou conseguir. Às vezes me falta um pouco ar, mas estamos aqui para a glória de Deus, né? Cremos que grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio. Eu gostaria, como de costume, começar a minha oportunidade falando a respeito do culto. Quem bem conhece sabe que nas minhas últimas pregações eu tenho iniciado sempre batendo na mesma tecla, que é falando a respeito do culto. E sabemos que a casa do Senhor é chamada Betel, que quer dizer lugar da adoração. Esta mesma casa, Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 13, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E é bem verdade que o salmista vai escrever também a respeito da casa. Quando olhamos para o livro poético do Antigo Testamento, por nome de Salmos, oh glória, nós vemos que um dos escritores vai escrever no Salmo de número 122, verso 1, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh glória,
o salmista vai escrever com clareza, com nitidez, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh glória, nós observamos que o salmista está expressando um sentimento. Quando alguém faz o convite para poder o chamar aí à casa do Senhor. Oh glória, e em nossos dias odiernos atuais, é bem verdade que quando chamamos alguém para vir à casa do Senhor, talvez por uma campanha, talvez por um culto de libertação, talvez, oh glória, por um culto de quarta-feira, avivados pela palavra, alguém não entra, alguém não recebe o convite com alegria, alguém não recebe o convite com regozijo, oh glória, alguém pode até se entristecer, oh glória, ou se sentir na obrigação de adentrar por estas portas para a casa do Senhor. Só que o salmista está escrevendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo em épocas que pessoas entram por essas portas com tristeza ou por necessidade. Oh glória a Deus, aleluia. Entra por essas portas talvez por obrigação, oh glória, de cumprir uma data na sua agenda, talvez pensando: eu tenho que comparecer porque é o culto de quarta-feira, então eu vou marcar presença, pensando que talvez o pastor faz a lista de chamada, ou talvez tendo que bater ponto na empresa como a digital. Não, você entrar por essas portas, entrar por um culto de quarta, entrar por um culto de sexta, entrar por um culto de domingo, você tem que vir regozijando pela presença do Senhor, porque eu não entro para bater ponto, eu não entro para fazer chamada de presente, pastor, não. Se você entrou pelas portas da casa do Senhor, da chamada Betel, da chamada casa de oração, você não veio bater ponto na empresa, você não veio falar, oh glória, falar presente para a lista de chamada, você veio regozijando, porque você não está vindo, oh glória, para um churrasco de família, você não está vindo para uma festa de aniversário, você não está vindo para uma festa de casamento, você não está vindo, oh glória, para qualquer outro tipo de atividade ou exercício, oh glória, ou festejamento aleatório, não. Você está vindo para a casa do Senhor, você está vindo para a casa do Senhor. E quem anda para a casa do Senhor anda cantando, anda sorrindo, anda alegre, anda dando glória. Nós vivemos em uma época em que o povo parece que está caminhando para um culto fúnebre. Se você não sabe, existe o culto fúnebre, aonde cristãos, aonde capelões fúnebres são chamados e escolhidos para poder prestar as suas condolências ao morto, oh glória, e também aos entes queridos. Oh glória, o capelão fúnebre vai no velório, vai no cemitério, vai na capela, vai levar uma palavra, só que diz, oh glória a Deus, aleluia, vai dizer a constituição, oh glória, vai dizer a portaria do capelão fúnebre: não pode dar glória alto, não pode levantar a mão para dar aleluia, você não pode orar em voz alta, porque tem morto do lado, tem morto do outro, tem culto do lado, tem culto do outro. Mas se você está na casa chamada Betel, irmão, aqui tu tem liberdade para dar glória. No culto fúnebre tu pode ficar calado, no culto fúnebre pode ficar de mão baixa, mas se tu entrou para Betel, vai ter que abrir a boca para dar glória. Se tu entrou para a casa de oração, oh glória a Deus, aleluia, deixa Jesus virar a mesa da frieza de lado, deixa o chicote do Espírito Santo de Deus estar lá, porque você entrou
para casa de oração. Alabracandarábia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Alabracalavassúria. O problema, meus queridos e amados irmãos, é porque nós estamos vivendo em épocas que o povo começa a caminhar no automático. Entra para a casa do Senhor, senta na cadeira de Deus, alamandarábia, senta na cadeira da igreja, olha para o pastor, olha para o pregador, olha para o cantor, oh glória a Deus, aleluia, mas está no automático. Oh glória, se o pregador mandar eu abrir a boca para dar glória, eu vou abrir. Se o pregador mandar eu levantar a mão para dar aleluia, eu vou dar. Não, oh glória, está ofertando como, eu preguei isso aqui na MPV, está ofertando como Caim. Caim é daquele tipo de adorador que entra para o culto, só dá glória se Abel dá, só dá aleluia se Abel dá, só oferece se Abel oferecer. Não, hoje você entrou como Abel para dentro da casa de oração. Hoje você entrou como Abel para dentro de Betel. Se você entrou para Betel, não espera pregador pedir para dar glória, não me espera pregador pedir para levantar a mão para dar aleluia, porque Abel que é Abel sabe o que ele tem que fazer em Betel. Abel que é Abel sabe o que ele tem que fazer na casa de oração. Calamandaraya Súria. Eu estava sentado na cadeira ali, minha esposa me deu um cutucão, me falou: ei, traz alguma coisa doce aí, porque eu não quero escutar a palavra dura. Eu falei: meu bem, hoje eu sou garçom, estou com a bandeja vazia, vou servir o que Deus botar na bandeja. O que Deus botar na bandeja eu vou entregar. Nós estamos vivendo em uns tempos que os crentes somos chamados crente robô. Oh glória, nós estamos vivendo a robótica espiritual. Nós estamos vivendo a robótica espiritual. O pastor Luciano ressalta diversas vezes a questão da robótica espiritual com o pregador, falando da oração. Tem crente que é automático, entra pelas portas da igreja, dobra o joelho, oh glória, fala: meu Deus, eu te apresento o culto, levanta da cadeira, senta na cadeira, o pastor levanta a mão para a glória, pode abrir a boca para dar. Aí o crente robótico abre a boca porque o pastor manda, levanta a mão porque o pregador pede. Oh glória a Deus, irmão, eu não estou falando da MPV, mas nós vivemos em uma época, porque está gravando, o vídeo vai para o YouTube e muitas outras pessoas vão assistir. Isso é uma inflamação do diabo, inflamando a igreja do Senhor Jesus Cristo com uma robótica espiritual. Oh glória, o sermão eu já larguei de lado. Oh glória, estão me inflamando a igreja do Senhor com uma robótica espiritual, aonde o crente dá glória no automático, aonde o crente dá aleluia no automático, aonde vem para o culto no automático, aonde levanta a mão no automático, aonde ouve a palavra é tão automático que se chegar em casa, não vou nem chegar em casa, se acabar o culto, o pastor pregou em que versículo? Não sei, oh glória, porque estava ouvindo no automático. Alabracandarábia. Se tu vira para fulano e para ciclano e pergunta: e aí fulano, e aí Beltrano, e aí ciclano, qual foi o hino que louvou nos dízimos e nas ofertas? Eu não sei. Por que, pregador? Porque estava no culto automático, no culto robotizado. Mas eu estou pregando para uma igreja, mas eu estou pregando para uma igreja. Ai, de Comanavassúria, de Calabraxandarábia. O diabo pode inflamar, oh glória, a robotização espiritual em outras denominações, mas na MPV não. Mas na MPV não. Por que, pregador? Porque há uma liderança que ora, há um quadro de obreiros que ora, há membros que ora,
Há congregantes que oram. Oh, glória a Deus, aleluia. O diabo quer inflamar e está inflamando, porque empregador crente que não mora, altar que não tem oração, igreja que não tem oração. Oh glória, quem não se lembra no evangelho segundo me escreveu Lucas, eu não me recordo o capítulo, mas eu vejo a Bíblia Sagrada me dizendo que estava acontecendo o culto dentro de uma sinagoga, e dentro desta sinagoga há 18 anos a mulher andava encurvada, porque estava possesso de um espírito imundo. Oh glória, cadê o sacerdote da sinagoga que não viu? Cadê a liderança da sinagoga que não viu? Irmão, é porque crente tem muita gente de hoje em dia que não tem visão espiritual. Eu estou falando isso porque está gravando e alguém vai ter que assistir esta mensagem e vai ter que ouvir esta verdade que o Espírito Santo está colocando nos meus lábios nesta noite. Oh glória, crente, igreja que não tem crente que ora, a robotização espiritual toma de conta do altar, toma de conta do quadro de obreiros, toma de conta da nave, toma de conta da igreja. Só que aonde estiver, oh glória a Deus, aleluia, uma liderança, um departamento, um quadro de obreiros, um valente, um corajoso, cheio do Espírito Santo, para apontar o dedo na cara de Satanás e falar: Satanás, robotização espiritual no meu ministério tu não vai colocar. O que está faltando nesta geração, pastor Ageu, é valentes do evangelho. Chega de crente frouxo, sentado no banco da cadeira, ocupar a igreja do Senhor, porque Deus não tem negócio com covarde, Deus não tem negócio com crente frouxo, Deus não tem. Quando Jonas falou: não, oh glória, Deus me enviou para lá, eu não vou porque eu sou covarde. Vai não, Jonas, então tu vai pro bucho do peixe grande, porque eu não tenho negócio com crente covarde, eu não tenho negócio com crente frouxo. Mas se tu é valente, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus aparece para Gideão e fala: Gideão, a igreja está amarrotada, os bancos estão lotados, só que é tudo crente frouxo, só que é tudo crente covarde. Ei Gideão, vou passar peneira na casa, vai ficar pouco, mas vai ficar valente. Vai ficar pouco obreiro, mas vai ficar valente. Vai ficar pouco membro, mas vai ficar corajoso. Não adianta ter a igreja lotada de covarde. Eu vou falar rasgado. Não adianta as cadeiras estar cheias de crente frouxo, não. Porque Deus não tem negócio com frouxo. Deus não tem negócio com covarde. Deus vai passar peneira nas igrejas do Brasil. Ai, decomanava súria. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O Espírito Santo de Deus falou comigo aqui em cima do altar: meu filho, pode avisar que a peneira do Senhor vai descer de cima para baixo. Não é de baixo para cima, não, é de cima para baixo. Ai, decomanava súria. Pode não ficar muito dentro das igrejas, mas a igreja que tiver compromisso comigo no lagar, ai, de Calamandarábia, a igreja que tiver intimidade, a igreja que tiver compromisso com a palavra, pode falar: vai ficar vazio, mas vai ficar valente. Vai ficar vazio, mas vai ficar só coragem. Já saí até do tema do culto. Falei que eu queria começar falando do culto, já até saí do culto. Se Deus está botando na bandeja, eu vou servir. Deus falou comigo em cima desse altar agora. Deus falou: meu filho, eu vou passar peneira.
Tem muitas igrejas que está inchada, mas está inchada de frouxo, de covarde, de medroso. Oh glória, irmão, a peneira do Senhor vai passar. A peneira do Senhor vai passar. Obreiro covarde vai ter que desocupar a cadeira. Obreiro frouxo vai ter que desocupar a cadeira, porque Deus não tem negócio com frouxo. Deus não tem negócio com covarde. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus está falando, é melhor a cadeira vazia e ter alguns corajosos do que tudo cheio, amarrotado de frouxo. Parece que eu não estou mais nem gripado. Até a falta de ar foi embora. Calamandaraia súria, de calabrandagassúria. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. No culto fúnebre, pastor Ageu, o crente não pode dar glória. No culto fúnebre, o crente não pode dar aleluia. O crente para orar tem que orar cochichando. Para ler a palavra tem que ler cochichando. Oh glória, mas quando entra para Betel, não tem. Ai, de como a lavassúria. Irmão, porque quando tu está no culto fúnebre, o defunto impede de tu dar glória. Quem está sofrendo impede de tu dar glória. Mas quando tu entra para Betel, não tem defunto, só tem crente vivo, cheio do Espírito Santo. Ai, de comanavassúria, de calabrachandarábia. Oh glória a Deus, aleluia. Nós estamos vivendo em tempos que as pessoas entram para dentro do templo do Senhor, trazendo uma adoração forçada, trazendo algo forçado para Deus. 2 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 7, a palavra do Senhor vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, não com tristeza e nem por necessidade. Oh glória, tu não dá glória com tristeza, porque Deus não se alegra no teu glória. Não dê aleluia com tristeza, porque Deus não se alegra com teu aleluia triste. Não oferta na casa do Senhor com tristeza. Oh glória, tem alguém que fala: eu vou ofertar porque eu vou esperar a porta. Não, irmão, está ofertando por necessidade. Oh glória, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo: porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Oh glória, quem entra para adorar a Deus forçado nunca veio prestar um culto racional a Ele. Quem entra trazendo um aleluia forçado e triste nunca veio prestar um culto racional a Deus. Oh glória, é bem verdade que o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos no seu capítulo de número 12, versículo de número 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está escrevendo a igreja que está em Roma. Paulo não está escrevendo para afastado. Paulo não está escrevendo para idólatra. Paulo não está escrevendo, oh glória, para desviado, não. Paulo está direcionando uma carta à igreja que está em Roma. A igreja que está em Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos meus, oh glória, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oh glória, irmão, Deus não mexe com adoração morta. Deus não mexe com crente morto. Deus não mexe com crente frio. O problema desta geração, eu vou falar uma verdade, é porque nós vivemos em um dia, em uns tempos, eu falei aqui do culto fúnebre, mas o problema é porque dentro da casa do Senhor está tendo crente morto. Dentro da casa do Senhor está tendo
do adorador morto. Irmão, diz a Bíblia Sagrada que Paulo está escrevendo. Rogo, presta atenção no detalhe. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Se ele está dizendo para apresentar vivo, é porque tinha alguém que estava dando glória morto. É porque alguém que estava dentro da igreja, mas estava morto. Oh glória, Paulo está escrevendo aos romanos: quer cultuar, mas cultua como crente vivo. Quer dar glória, mas dá glória como crente vivo. Quer dar aleluia, mas dê aleluia como crente vivo. Chega, irmão, nós estamos em Betel, nós estamos na casa de oração. Aonde tem oração não pode prevalecer a morte espiritual. Aonde tem oração não prevalece o culto fúnebre. O pastor, oh glória, o pastor leu aqui na frente Lucas lá dizendo da viúva de Naim, né, pastor Geu? Está acontecendo o culto fúnebre. A mulher está caminhando em direção, vai enterrar o menino, só que aparece Jesus. Porque no culto que tem Jesus não dá tempo para poder ter tristeza. No culto que tem Jesus não tem choro de velório. No culto que tem Jesus não tem choro de derrota. No culto que tem Jesus, oh glória, não tem culto fúnebre. No culto que tem Jesus, até a morte vai ter que obedecer. No culto que tem Jesus, a enfermidade, a falta de ar vai embora. A labracandará do pregador subiu no púlpito, oh glória, subiu no altar enfermo. Mas no culto que tem Jesus não tem falta de ar. No culto que tem Jesus não tem doença. No culto que tem Jesus não tem cadeia. Ai, decalabraxandarábia. No culto que tem crente morto, é porque Jesus nunca teve presente. Jesus está aqui, irmão. O culto fúnebre estava acontecendo em direção ao funeral. O culto fúnebre estava acontecendo em direção à cova. Só que o inesperado acontece. O que, pregador? Jesus aponta no culto fúnebre. Jesus chega no funeral. Jesus chega onde tinha choro. Jesus chega onde tinha morte. Jesus, eu vou trazer para o mundo espiritual, porque nós estamos em batalha. Jesus chega onde havia frieza. Jesus chega onde havia declínio. Jesus chega onde havia, oh glória, fraqueza espiritual. Ei, irmão, se tu está fraco, se tu está cansado, se tu está caminhando ao declínio, eu tenho uma notícia para te dizer. Oh glória a Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor me autoriza a liberar, dizendo: meu filho, pode falar para MPV que se tiver alguém caminhando junto para o funeral, fala para ele que eu estou chegando hoje. Fala para ele que eu estou chegando hoje. Fala para ele que eu estou chegando hoje. Nós estamos na quarta-feira, avivados pela palavra. O que estava morto vai ter que viver. Ei, osso seco, ouça o que o Senhor está dizendo à igreja: reviva agora. Olha, o vento do Espírito Santo vai encher quem estava fraco. Agora eu vou deixar tu adorar. Vento dos quatro cantos. Vento dos quatro cantos. Eu estou para explodir com uma glória de Deus aqui. Deus já está dizendo: meu filho, pode chamar, porque hoje o vento dos quatro cantos vai tomar de conta da casa, vai levantar o osso seco. Agora, alabaca.
Deus está falando comigo aqui. Deus falou comigo sobre esse altar, dizendo: meu filho, pode avisar que na MPV não vai haver funeral de obreiro. Pode avisar na MPV que não vai haver funeral de membro. Pode avisar que não vai haver funeral espiritual na vida de obreiros aqui, porque Jesus está chegando hoje. Há uma glória de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Calamai de calamando comanavassuria. De calabrandaragassúria de calamandaraia. Apresentei-vos o vosso como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem entra para o culto já sabe: culto é lugar de crente vivo. Morto não dá glória, morto não dá aleluia. Morto é morto e já sabe que está morto. Só que Deus está falando: enquanto não tiver lá, porque até dentro do buraco Deus ressuscitou. Quem não se lembra? Eliseu cai, toca no soldado dentro da cova, o soldado pula para fora. Deus está falando: entrou para dentro do culto. No culto em Betel é lugar de entregar o melhor. Na casa de oração é lugar de entregar o melhor. Na casa do Senhor é lugar de entregar o melhor. Que melhor é esse, pregador? Não sei. Talvez você chegou com a rapa do azeite no vaso. Falou: Senhor, só tenho isso. Mas veio para entregar. Certa vez está um debate, Jesus vai dizer: quem é que tu acha que entregou mais? Aquele que entregou tantos por cento ou a que entregou a única que tinha? A única que tinha. Talvez você chegou aqui despedaçado. Só tinha um glória na rapinha, na rapinha do vaso. Falou: Jesus, eu só tenho esse. Vou soltar agora na hora da palavra. Não é quantidade, é quem pode entregar o melhor. A oferta mais excelente é aquela que você entrega o seu melhor, o seu único. E é bem verdade que muitos entram de hoje em dia trazendo o resto para a casa do Senhor. Resto de culto, resto de adoração, resto de glória. Gritou que é uma beleza em casa, gritou que é uma beleza no serviço, gritou que é uma beleza na escola. Chega na igreja e não consegue rasgar a garganta para soltar um glória. Trazendo o resto para Deus, trazendo o resto para a casa do Senhor. Deus não recebe resto. Prova, pregador, prova. Gênesis capítulo de número 4, verso 4. A Bíblia Sagrada vai dizer que havia dois tipos de oferta: uma de Abel e outra de Caim. Aí diz, a Bíblia é rica em detalhe, que vai dizer: Abel pegou das primícias, pegou do melhor. Deus se agrada. Aí diz a Bíblia: e Deus rejeita
a oferta de Caim. Porque Deus não recebe adoração de qualquer jeito. Deus não recebe oferta de qualquer maneira. Deus não aceita. Aí Hebreus capítulo de número 11, verso 4 vai dizer: e pela fé Abel ofertou o mais excelente. No Novo, a oferta do camarada foi tão boa que no Novo Testamento foi lembrada. O camarada ofertou no começo da criação, pastor Ageu, e foi tão boa a oferta, Deus falou: vou ter que lembrar aquele camarada. Aí lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, relembra. Fala: e pela fé Abel ofertou o mais excelente a Deus. Eu quero crer que nesta noite eu estou pregando para um Abel. Eu quero crer que nesta noite eu estou pregando pelo menos para 2 Abel, que veio para ofertar o mais excelente a Deus, que veio para ofertar o mais excelente a Deus. Certa vez vai acontecer uma santa ceia, João capítulo de número 12, oh glória, na casa de Maria, oh glória, estava lá, estavam os seguintes, os presentes convidados: Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Diz a Bíblia Sagrada, Lázaro estava sentado na mesa, Marta era que servia. Só que Maria falou: se Jesus está no culto, eu vou ter que pegar algo diferente. Oh glória, Maria foi a única que teve uma visão espetacular de adoração, dizendo: se Jesus está no culto, eu vou ter que pegar o melhor frasco de perfume, vou quebrar nos pés dele. Eu não vou limpar, eu não vou enxugar com toalha, não vou enxugar com papel higiênico, não vou enxugar com pano de chama. Vai enxugar com o que, pregador? Vai enxugar com os seus próprios cabelos, oh glória. Diz a Bíblia Sagrada que ela decide entregar o melhor. Mas por que, pregador? Porque Jesus estava na casa que alguém sabe que Jesus está. Não entra para entregar resto. Prova para mim, pregador. Eu provo. Mateus capítulo de número 2, se não me falha a memória, oh glória, diz a Bíblia Sagrada: a estrela vai rasgar o céu do Oriente. 3 magos vão observar aquilo, oh glória, vai falar: olha lá, a estrela apontou, rasgou o céu do Oriente. O que é isso? O novo reino nasceu. Pega do melhor incenso, pega do melhor ouro, pega do melhor azeite e vamos até a casa aonde está o nosso rei. O problema desta geração, eu vou falar, é porque entra para casa que Jesus está trazendo o resto, pega a rapa do tacho, o resto que sobrou, oh glória, e está trazendo para casa de Deus. Está falando: não, se sobrar eu levo para casa de Deus, se sobrar eu dou glória, se sobrar eu vou dar aleluia. Não, Deus, a Calamandarábia, quem sabe aonde Jesus habita, não entra trazendo o resto, não entra trazendo qualquer coisa para a casa do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada: vão pegar do melhor ouro, vão pegar do melhor incenso e vão pegar da melhor mirra e vai levar para onde, pregador? Para casa que Jesus está. Crente que sabe aonde Jesus está, não entra trazendo o resto, glória. Deus está batendo na mesma tecla. Se não der para mim entrar em Efésios, eu nem vou entrar, mas eu vou pregar o que o Espírito Santo de Deus arde em meu coração, porque até agora Deus está batendo na tecla do culto. Oh glória, você tem que entender
que na casa aonde Jesus está, crente que é adorador não entra para entregar resto. Vem saltitando, vem cantando e vem falando: oh, glória a Deus, aleluia, eu estou preparando a melhor carga e vou levar para a casa do Senhor. Deus não aceita resto. Aí certo dia está acontecendo o culto. Para mim entrar aqui rapidinho e encerrar. Certo dia está acontecendo o culto, pastor Ageu. E esse culto é interessante. Um culto que está acontecendo aonde tem só um pregador. O resto tudo é opositores da fé. Aonde, pregador? Atos capítulo 7. Só tem um pregador. Quem? Estevão. O resto é tudo opositores da fé. Está pensando que o pregador largou o culto? Largou foi nada. Rastaram para fora da cidade. Falaram: vamos ter que acabar com o teu ministério agora. Só que quem tem a chamada, sabe a chamada que carrega. Quem carrega a promessa de Deus, sabe o que carrega. O problema é porque nós vivemos em um tempo de oscilação. Uma hora tá, outra hora não. Uma hora quer, outra hora não. Uma hora está anseiando: eu quero ser o maior pregador, quero pregar em tal lugar e tudo mais. E outra hora desiste de tudo. O pregador que os pastores, os apóstolos levantaram, foram cheios os 7 primeiros diáconos da história da igreja primitiva, cheios do Espírito Santo de Deus. Aí está um desses diáconos pregando, e o povo fala: vamos ter que parar essa pregação. Arrasta esse pregador para o culto. Está acontecendo, o pregador está pregando e quem era para estar adorando está atacando pedra. Quem era para estar dando glória está atacando pedra. Quem era para estar dando aleluia está atacando pedra. E Paulo está de longe olhando o culto acontecendo. A primeira aparição de Paulo na Bíblia. Está de longe, vendo o culto acontecendo, vendo o pregador apanhando, vendo o pregador morrendo. Só que quem carrega a chamada de Deus, a pedrada não para. Pergunta para o pastor Luciano quantas pedradas ele já levou em 19 anos. Tu está pensando que muitas é de longe? Não, é de perto. Tu está pensando que quem pegou Estevão era de fora? Não, era de dentro. Porque arrastaram ele para fora da cidade. Primeira aparição de Paulo no culto. Ele aparece justamente no culto. E no culto estava tendo perseguição. Porque ele também estava no meio da perseguição. Só que diz a Bíblia, você é conhecedor, que ele vai se converter. Ele vai conhecer a Jesus. Eu não vou nem entrar nesse assunto, mas você tem conhecimento da conversão de Paulo, que outrora era chamada Saulo. E Saulo, desenvolvendo o seu ministério, ele vai começar a escrever cartas. Vai escrever diversas cartas. E nenhuma dessas cartas ele está escrevendo para a igreja que está em Éfeso, para os irmãos que estão na cidade de Efésios. E o que me chama a atenção é porque ele vai escrever esta carta trazendo diversas advertências para a igreja. Só que ele também vai falar uma coisa que me chama a atenção. Porque quando observa o capítulo de número 3, versículo de número 14, ele vai dizer: por causa disso, me ponho de joelhos.
Aquele que outrora era perseguidor da igreja e não entendia o culto, agora entende o que é um culto. Ele sabe que o culto começa no joelho. Ele sabe que o culto começa no joelho. Ô glória. Hoje eu estou pregando, irmão, aqui ó, só na... Estou igual o pastor Luciano aqui, seco, só na palavra aqui. Não tem esboço não. Tá, glória. E o culto de Paulo vai começar no joelho. Aí o que me chama a atenção é, porque ele vai passar 4 medidas. Ele vai passar 4 medidas, aonde no verso 18 ele vai dizer: para que compreendereis, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura e qual seja a profundidade. Eu tive a honra de ministrar essa palavra num congresso. Eu queria levar outra palavra. Até falei aqui uma vez na oração, queria pregar em Ezequiel 47. Mas como a gente é direcionado por Deus, Deus me levou a esta palavra. E Deus falou comigo, dizendo: meu filho, o problema desta geração é que muitos estão vivendo no raso. Não conhece o comprimento, não conhece a largura, não conhece a altura e muito menos a profundidade. E o interessante é porque eu comecei a fazer certas comparações com Ezequiel 47. Porque Ezequiel começa falando que a água escorre do trono. O trono tem largura. Aí do nada a água vira um ribeiro. O ribeiro tem comprimento. E do nada Deus começa a falar de altura e profundidade. Deus começa a falar de altura, profundidade, largura e comprimento. E depois que eu preguei, eu fiquei pensativo nesta palavra e Deus falou comigo: muitos até conhecem a largura, mas não conhecem o comprimento. Muitos até conhecem o comprimento, mas não conhecem a altura. Muitos até conhecem a altura, mas não conhecem a profundidade. E não adianta conhecer só um. Paulo está deixando bem claro: vai ter que conhecer a largura, vai ter que conhecer o comprimento, vai ter que conhecer a altura e vai ter que conhecer a profundidade. Eu vou falar para você entender. Não adianta eu conhecer o caminho da igreja. Não adianta eu conhecer o pastor que prega. Não adianta eu ter uma dessa na minha estante. Porque você está conhecendo só algum dos quesitos. Ou você conhece a altura, ou você conhece a largura, ou o comprimento. Só que o que Paulo está escrevendo e está dizendo é: não adianta. Se quiser viver profundo, vai ter que compreender a largura. Se quiser viver profundo, vai ter que compreender o comprimento. Se quiser viver profundo, vai ter que compreender a altura. Oh, glória a Deus, aleluia. O problema de muita gente é que quer viver profundidade, mas não conhece a altura. Quer viver profundidade, mas não conhece o comprimento. Quer viver profundidade, mas não conhece a largura. Deus está falando: para viver o meu profundo, tu vai ter que saber que a água vai descer do trono, a água vai virar ribeiro e vai ter um cordel de medir. Oh, glória a Deus. E você vai ter que marchar para poder viver a profundidade. A profundidade não se vive sem saber da onde a água jorra. A profundidade não se vive sem saber da onde a água desce. A profundidade não se vive sem saber da onde o rio corre.
Tem gente mergulhando em qualquer ribeiro e pensando que pode viver profundidade. Não. Para viver profundidade ainda vai ter que experimentar o ribeiro que corre da ponta do alto. Alamandarábia, súria, de calabraxandarábia. O problema desta, eu vou pregar uma verdade. Quer viver a profundidade, mas não larga a mentira. Quer viver a profundidade, mas não larga Alamando como a navassúria, mas não larga a soberba. Quer viver a profundidade, mas não larga, oh glória a Deus, o pecado de estimação. Oh glória a Deus, está falando. Para viver profundidade vai ter que conhecer a largura. Para viver profundidade vai ter que conhecer o comprimento. Para viver profundidade vai ter que conhecer a altura. O problema desta geração viver no raso é porque nunca se dispôs para poder viver o comprimento. Porque primeiro você, olha só o que diz a texto, primeiro você vive largura, depois você vive o comprimento, depois tu vai experimentar da altura, e só assim então você vai entender a profundidade de Deus. A profundidade de Deus. Tem gente que quer pular etapa. Não, vai ter que caminhar na largura, vai ter que marchar no comprimento, vai ter que subir na escada para conhecer a altura. E depois, pregador, depois é profundidade como o Senhor. Depois é profundidade como o Senhor, oh glória. Não adianta dominar a hermenêutica, não adianta dominar a homilética, a exegese, não adianta dominar teologia básica, não adianta dominar teologia médio, não adianta dominar teologia bacharelada, não adianta ter conhecimento em ciências da religião, não adianta dominar, oh glória a Deus, aleluia, andar com anel de formatura igual esse no dedo, não. Se não conhecer o comprimento, se não conhecer a largura, se não conhecer a altura, e se não conhecer a profundidade, oh glória, nós vivemos num bocado de crente de hoje em dia, em que esboça a Bíblia que é uma beleza, prega como a exegese, domina a exegese como ninguém, domina a hermenêutica como ninguém, domina a pneumatologia, missiologia, domina todo tipo de área religiosa, oh glória a Deus, aleluia. O que é isso, pregador? E quando vai, sobe no altar, é crente seco, é palavra vazia, é palavra rasa. Por que, pregador? Porque não conhece a profundidade com Deus, não conhece a profundidade com Deus. Não adianta estar todo domingo na escola dominical se tu não tem profundidade com Deus na tua casa. Não adianta pregar bonito se não tem profundidade com Deus na tua casa. Não adianta cantar afinado se não tem profundidade com Deus na tua casa. Alabra, calabra, chamará, porque Deus está falando. A glória, alamante, o cobalai. Se coloca de pé, irmão, se coloca de pé. Ai, de calabra, chamarábia. E Deus está falando. Alabra, calavassura. Quem conhece a largura, quem conhece o comprimento, quem conhece a altura, quem conhece a profundidade, olha só o que é que vai dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que excede todo o entendimento, que excede todo o entendimento. Aqui Jesus quebra todo o protocolo, oh glória, porque quem conhece a altura, quem conhece profundidade, quem conhece largura e quem conhece o comprimento, é impossível não conhecer a Jesus. E Deus está falando: meu filho, você já cresceu na altura, cresceu no comprimento, cresceu na largura, cresceu na profundidade. Agora está na hora de crescer com toda a plenitude do Senhor, oh glória, com toda a plenitude do Senhor. Por que, pregador? Porque a minha graça excede todo o entendimento. É Deus falando: se tu mergulhou no profundo, mergulhou na altura, no comprimento, na largura, na profundidade, te prepara, porque o que tu vai aprender é novo. Por que, pregador? Porque Jesus excede todo o entendimento.